Confira agora o resumo da novela O que a Vida Me Roubou. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade de sua novela. Monserrat chega para visitar José Luiz e pergunta a Angélica como ele está. Ela responde que o doutor afirmou que a bala passou de raspão pelo pulmão, ferindo. Angélica olha muito preocupada. Monserrat lhe diz que tenha confiança em Deus e se recuperará logo. Joaquim consegue convencer a Alessandro a alugar parte de suas terras. Joaquim vai atrás de Amélia em sua casa para perguntar o segredo de Graziella, que guardou por tantos anos, e assim poder usá-lo contra Alessandro. Monserrat chega à sua casa e se encontra com sua mãe. Elas discutem por causa de José Luiz. Alessandro chegou ao hospital para ver José Luiz e pergunta se Monserrat e eles foram amantes. José se cala por um momento e responde a Alessandro que ele nunca amou verdadeiramente Monserrat, pois se amasse, jamais duvidaria dela. Alessandro se encontra com Angélica e se oferece para encarregar-se dos gastos do hospital, mas ela se nega a aceitar, dizendo que o dinheiro de Alessandro nunca comprará o perdão de José Luiz, Monserrat e muito menos o seu. Amélia vai visitar Graziella e diz que Pedro Medina e seu marido, Joaquim, intuem sobre o segredo que ela guarda há muito tempo. Amélia pergunta se alguém sabe o que teve que fazer para casar-se com Lauro. Graziella responde que não. Demétrio escuta a conversa. Demétrio, cheio de raiva, diz a Graziella diante de Carlota e Monserrat que se calou por anos, mas não irá fazer mais isso. Ele revela que, na verdade, é filho do amante de Graziella, Benjamin Almonte. Alessandro chega à casa de Monserrat e pede para falar com ela. Graziella manda Carlota chamar a filha. Graziella destrata Rosário e Alessandro a diz que a senhora é sua mãe, então que Graziella a respeite, como tal. Graziella leva Alessandro ao quarto do bebê e o mostra o quão bonito está. Alessandro, comovido, se aproxima, o acaricia e pede perdão a Monserrat. Ela responde que não é possível que Alessandro tenha acreditado em todos, menos nela. Alessandro pede a Monserrat que o perdoe por seu filho, que não merece crescer sem pai, mas ela se nega e o expulsa. Graziella antes pede dinheiro a Alessandro para cobrir os gastos de Monserrat e do bebê. Ele a responde que não se preocupe, pois não deixará nada lhes faltar. No hospital, Renato pergunta ao doutor como está José Luiz e qual o motivo da febre, que em vez de melhorar, só piora. O doutor responde que os antibióticos já não estão fazendo efeito e o melhor é que chame todos os familiares, pois é provável que ele não resista. Adolfo chama Josefina à sua casa, fazendo-o pensar que Demétrio está lá. Ele tenta seduzi-la, mas ela não permite. Batem à porta e adivinhem quem é: Demétrio. Alessandro está muito triste e Rosário pede que lhe dê a tempo a Monserrat, pois foi muito difícil tudo o que ela passou. Carlota tenta convencer Monserrat a perdoar Alessandro, mas ela segue irredutível. Esmeralda chega acompanhada de Renato e Monserrat se assusta ao vê-los. Ele pede a Monserrat que os acompanhe até o hospital, pois José Luiz está muito mal e quer falar com ela. Carlota tenta detê-la, mas Monserrat sai. Demétrio chega à casa de Alessandro para lhe dizer que é filho de Benjamin Almonte e que por isso quer a metade da herança que lhe corresponde. No hospital, José Luiz pede a Monserrat que diga que segue o amando como no primeiro dia. Alessandro entra sem ser visto e os escuta. Alessandro sai desconcertado e imagina ver Monserrat e José Luiz trocando juras de amor eterno. Nádia chega à casa e reclama com Pedro por ter planejado um encontro seu com Vitor. Neste momento, ela vê Ezequiel saindo do banho e imagina que eles estavam juntos. Maria chega à mansão Almonte e encontra Rosário. Ela pergunta o que Rosário está fazendo ali. A senhora diz que está pondo a mesa. Ela humilha a senhora e Macário a adverte que não seja tão soberba. Maria vai ver Alessandro e pergunta se foi permitido a entrada de Rosário.
Ele a confessa que a senhora é sua mãe e exige que Maria peça perdão. Graziella vai atrás de Alessandro para pegar o cheque que ele a prometeu e descobre que eles estão a assinar o papel de divórcio. Graziella se zanga e diz que jamais permitirá que Alessandro se desfaça de sua filha, mas Alessandro afirma que quem deseja se divorciar é a própria Montserrat. Ezequiel manda a Carlota um grande arranjo de flores acompanhado de convite para jantar. Ela e Montserrat ficam surpresas. Após o flagra, Nádia questiona Ezequiel sobre seu marido. Ele responde que são apenas amigos e jamais existiu ou poderá existir algo entre eles. Montserrat telefona para a casa de Alessandro e Rosário a atende. Nesse momento, chega Alessandro e Rosário e diz que precisa falar com a moça. Ele então aceita. Graziella vai buscar Demétrio para dizer que Montserrat conseguiu o divórcio, mas sem nada de dinheiro. Graziella diz que eles precisam fazer algo a respeito disso urgente. Demétrio se nega e diz à mãe que está fora disso. Ezequiel vai buscar Esmeralda em sua casa para contar que Nádia, esposa de Pedro, acredita que os dois são amantes. Esmeralda, surpresa, ri e diz que não pode ser possível, mas Pedro é realmente um sujeito pouco comum. Alessandro diz a Montserrat que já assinou os papéis de divórcio e que agora ela é uma mulher livre. Ela, surpresa, pergunta por que ele fez isso. Ele responde que foi por amor. No hospital, José Luiz reage e reencontra Angélica atirada no chão. Ele se levanta e a ajuda. Nesse momento, entra Renato e pergunta o que ocorreu. José Luiz responde que não sabe quando acordou, só sabe que ao fazê-lo encontrou Angélica desmaiada. Ele pede ao amigo que chame um doutor para examiná-la. Pedro busca Ezequiel em seu escritório para lhe dizer que o Joaquim está pronto para começar a trabalhar nos terrenos de Alessandro e precisa que a tenha por lá homens armados. Ezequiel comenta com Esmeralda que esteve falando muito mal dele. Montserrat vai atrás de Alessandro em sua casa e Rosário a recebe emocionada. Montserrat pergunta onde está Alessandro. Rosário responde que em seu quarto. Ela entra e pede que eles adiantem a noite de núpcias. Graziella se lembra da noite que conversou ao padre Anselmo, que estava grávida de Benjamin Almonte. Pedro vai buscar Esmeralda para adverti-la de que ele tem que ir à Água Azul naquela mesma noite, do contrário se arrependerá. Ela telefona a Renato para lhe pedir ajuda, mas ele desliga o telefone sem lhe dar tempo de explicar nada. No restaurante, Ezequiel e Carlota falam por que não terem se casado nunca. Ele aproveita a situação para declarar-se. Alessandro observa Montserrat se vestindo. Adolfo vai à casa de Nádia pedir-lhe dinheiro emprestado, mas ela se nega. Pedro chega e Nádia se retira. Então Adolfo aproveita para contar a Pedro que Demétrio é filho de Benjamin Almonte. Maria, sentada na sala da casa de Alessandro, diz que estava esperando para despedir-se. Ele responde que será melhor assim. Alessandro vê que Maria cortou as veias e cai desmaiada. Maria, em seu quarto, recupera e pede a Alessandro que não tire de sua vida, pois antes disso prefere estar morta. Alessandro comenta a situação com Rosário, Victor e Macário, dizendo que está preocupado com a situação de Maria. Rosário diz que Maria apenas deseja chamar a atenção e que é melhor tirá-la dali. José Luiz recebe alta e já em sua casa, Angélica pergunta se ele falou com Alessandro. No dia em que ele esteve foi visitá-la, pois José Luiz desconversa e diz que isso não tem importância. Angélica pergunta se ele ainda ama Montserrat. Ele confessa que ainda sente um grande apreço por ela, mas deseja vê-la feliz com Alessandro. Demétrio e Alessandro falam a possibilidade de um exame de DNA. Alessandro concorda em fazer. Graziella finge arrancar uma mecha de cabelos e o entrega a Alessandro, misturando entre os outros cabelos que estavam no lenço. Enquanto isso, Montserrat está com Rosário em seu quarto brincando com um bebê. Alessandro passa pelo local e pede a Montserrat que vá com ele às compras.
Maria chega à casa dos Mendonças e encontra Carlota no jardim com o bebê. Maria se aproxima e acerta Carlota com uma pedra. Carlota cai desmaiada e Maria leva o bebê. O padre Anselmo chega com Domingo e Macário. Maria se assusta ao vê-los e o padre pergunta o que está fazendo ali. Maria responde que Alessandro pediu que cuidasse de seu bebê enquanto ele estivesse fora com Monserrat. Dominga se emociona de ver o pequeno Lauro e o segura com afeto. Carlota reage e grita assustada, pois não encontra o bebê. Maria aproveita e foge. Pedro chama Demétrio e o promete ajudar na briga pela metade da herança de Benjamim. Carlota telefona para Ezequiel para pedir ajuda, pois Maria tentou roubar Laurinho dela e a golpeou na cabeça. Maria chega à fazenda. Célia a recebe e diz que Esmeralda também chegou para passar uns dias por lá. Monserrat e Alessandro falam do batizado de seu filho e sobre renovar seus votos. Monserrat se entristece ao lembrar de como seu pai morreu. Alessandro a consola e pede perdão, pois se sente culpado do ocorrido. Monserrat se oferece para ajudar Rosauro e a arrumar-se. Angélica está na cama descansando, pois está esgotada. Amélia pede que ela se cuide bem. Demétrio encontra Josefina e Adolfo em um restaurante aos beijos e fica com muitos ciúmes. Josefina se emociona e propõe a Adolfo que sigam causando ciúmes em Demétrio. Rosauro conta a Monserrat e a Alessandro como foi que trouxe o filho ao mundo e os revela que Alessandro é fruto de uma violação a qual ela foi vítima de uma acusação da qual era ela inocente. Porém, depois do nascimento de Alessandro, tirou de seu coração todo o rancor e ódio que tinha do Benjamim ao monte. O Alessandro diz à sua mãe que a compensará por tanto sofrimento e que se orgulha muito em ser seu filho, pois não deve ter sido fácil ter passado 30 anos na prisão sem ser culpada de coisa alguma. Rosauro responde que não foi difícil, pois nunca perdeu a esperança de voltar a vê-lo. Graziela se zanga com Demétrio por ter se contado assuntos pessoais a Adolfo. Esmeralda diz a Maria que está ali é porque seguramente Alessandro e Monserrat estão juntos e lhe dá muito gosto que eles estejam felizes, pois merece. Maria responde que Monserrat atirou tudo e se encarrega pessoalmente de que esteja muito infeliz. O padre Anselmo diz a Rosauro que gosta muito que ela tenha decidido fazer e contar toda a verdade a Alessandro e viver como mãe e filho. José Luiz diz a Renato que Alessandro e Monserrat assinaram os papéis do divórcio, porém não deixará a Angélica, que esteve sempre ao seu lado. Carlota diz a Alessandro e a Monserrat que Maria a agrediu e tentou levar o bebê, mas por sorte o padre Anselmo chegou e a impediu. Graziela diz a Alessandro e Monserrat que eles deveriam aceitar a proposta de Angélica de serem ela e José Luiz os padrinhos do batizado de Laurinho. Alessandro diz a Monserrat que deveriam aceitar que José Luiz e Angélica sejam os padrinhos, pois é amiga de Angélica, pois José Luiz se surpreende ao ver Monserrat e Alessandro em sua casa, e mais ainda que eles o pedem justamente com sua esposa para que aceite ser padrinhos de seu filho. Alessandro diz que após o batizado, ele e Monserrat se casarão novamente, frustrando. Angélica, muito feliz, diz a Alessandro e Monserrat que adoraria ser madrinha do bebê e que acha muito romântico que eles voltem a se casar. José Luiz questiona Monserrat se o que ela realmente deseja é isso. Ela responde que sim, que ama Alessandro, que está com ele até a morte. Demétrio diz a Josefina que sabe que é um homem imprestável, então a deixará livre, pois merece um homem que a ame de verdade. José Luiz diz a Alessandro que não suportará vê-lo perto de Monserrat outra vez. Alessandro feliz diz ao padre Anselmo que sua mãe tinha razão ao dizer que Monserrat o ama e que por isso decidiu por ficar ao seu lado. O padre questiona se ele ainda tinha dúvidas. Alessandro responde que não, ainda que custe a aceitar que José Luiz ocupe outro lugar importante no coração de Monserrat. O padre diz que José foi apenas a primeira ilusão de Monserrat.
Maria tenta convencer José Luiz a aliar-se a ela para separar Alessandro e Monserrat de vez. Como ele não quer, ela diz que Alessandro se aliou a Graziella para tirá-lo do caminho. Maria lhe mostra as terras de propriedade de Alessandro e diz que se há alguém, gente armada por lá, é porque alguém deve haver algo ilícito. José Luiz diz que suas suspeitas estiverem certas, Alessandro só não poderia ir para a cadeia como perde tudo. Ele diz que se Maria deseja isso, ela responde que prefere ver Alessandro na cadeia, sem nada, do que brincando de família perfeita com Monserrat. José Luiz se surpreende quando Maria revela que preferia ver Alessandro preso do que estar ao lado de Monserrat. Josefina se surpreende ao ver Tomás chegar. Furioso, Tomás exige a Adolfo que se afaste de sua irmã e diz a Josefina que vai de mal a pior, pois depois de casar com o inútil que a abandonou, agora se consola com Adolfo, que é o primeiro pior que já teve. Ele diz que ficará uns dias com ela para colocar ordem em sua vida. Monserrat diz a José Luiz que sua esposa ficou muito mal e lhe pediu que a acompanhasse até que chegasse. José Luiz diz a Monserrat que já não a ama e Monserrat responde que sempre teve um carinho muito especial por ele, mas o único homem que pode amar é o Alessandro. José Luiz diz a Monserrat que diga a seu esposo que ele e Angélica aceitam o pedido para que sejam padrinhos de Laurinho. O padre Anselmo tenta convencer José Luiz a não aceitar ser padrinho do filho de Alessandro e Monserrat. José responde que não pode negar o pedido, pois fizeram pessoalmente, a Monserrat sempre estará muito importante em sua vida. O padre diz que Monserrat ama Alessandro e esse amor é sagrado. José Luiz diz a Monserrat o amava o Alessandro a tirou dela. Pedro diz a Joaquim que se lembre sempre o único sócio e assim que não pode permitir que Alessandro descubra que estão semeando em suas terras. Nádia diz a Monserrat que sua vida ao lado de Pedro é um inferno e ele acaba de propor algo que lhe deu muita vergonha. Monserrat aconselha a amiga que o deixe e Nádia responde que ele poderia até matá-la se o fizesse. Pedro, cínico, propõe a Vitor ser amante de sua esposa. Tomás diz a Josefina que ela deve viver com ele na capital e se não o aceitar, e tirará tudo. Josefina questiona se ele seria capaz disso. Ele responde que sim e muito mais. Nádia, furiosa, diz a Pedro que prefere estar morta do que ter um filho de Vitor. Ela revela aos gritos que adoraria revelar ao mundo que o marido é homossexual. Pedro, furioso, ameaça agredi-la. Nesse momento chega Renato e pede que a solte. Eita, que serão momentos tensos. Então, fique aqui comigo. Muitíssimo obrigada por assistir nossos vídeos. Se tiver alguma curiosidade ou quer ver alguma coisa nova aqui no canal, deixe seu comentário logo abaixo.